Boa tarde, cirurgião dentista, Rafa na área. E o assunto de hoje é muito bacana, mas é muito importante. Nós vamos falar sobre vendas. Como está a sua taxa de retorno, tua taxa de conversão das avaliações? Quantas pessoas são avaliadas todo mês no seu consultório? Quantas compram e quantas compram mais? Quantas estão adquirindo ainda mais serviços? Você se acha um bom vendedor? Você tem processos de venda, são excelentes? Primeiro eu quero saber sua taxa, depois que você avalie essas habilidades. Antes de mais nada, quero que você entenda melhor como funciona o método dos superdoutores. Hoje nós vamos falar sobre a terceira etapa da jornada do paciente pelo método superdoutores. Avaliação, vendas, como você faz para ter melhor conversão. Primeira coisa que você tem que ter em mente, quantas avaliações você está tendo todos os dias, na sua semana, no seu mês. Então, o total de avaliações é o total de clientes que vão ao seu consultório para ver esse orçamento, para resolver uma queixa principal. Dentro do total de avaliações, agora eu quero que você tenha clareza do total de conversão dessas avaliações, quantos chegam e quantos se convertem. E aí a gente vai para processos dessa etapa, que é dessa terceira etapa. Como estão esses processos para a gente melhorar essas taxas, melhorar a conversão das suas vendas dessas avaliações. Ficou claro? Tá. A primeira coisa que a gente tem que entender dentro desse processo é que existem processos anteriores. Então existe ali o nosso público, né, o nosso alvo, e aí nós formamos uma comunicação que atraiu um alvo. Esse alvo passou pela fase de conexão, que é a fase número 2. Na fase de conexão foi identificado através de perguntas de neuromarketing pontos importantes que levaram a esse agendamento. O agendamento ele foi concluído porque teve ali também etapas de conclusão e confirmação da consulta e chegou o grande dia, o grande momento, ele chegou para avaliação. Primeira coisa que você tem que entender nesse momento é pegar todas as informações anteriores para que você não faça perguntas, as mesmas perguntas. Ninguém merece ficar respondendo os mesmos questionários a todo momento. Então, a gestão do relacionamento ela vem da fase de conexão. Então a primeira etapa é usar um sistema de informação desse lead, desse prospect, né, desse possível paciente que ele ainda não tem um prontuário, mas ele tem no sistema um cadastro de informações sobre ele. E aí usar essas informações e começa-se então as experiências personalizadas desse possível paciente no seu consultório. Chamar ele pelo nome, né? Fazer a confirmação, colocar ele numa vaga, melhorar as experiências da chegada no seu ambiente, tá? Depois disso, você precisa aumentar as percepções de valor, colocar ele, ser acolhido no seu ambiente físico, então ter um momento de acolhimento na sua recepção, ter uma concierge, alguém para fazer aquele meio campo e já fazer uma pré-anamnese em detalhes, que você também consiga fazer perguntas sobre a próxima ambientação, que é o quê? A sala mesmo do dentista, que você leve o maior número de informações desse concierge ou dessa recepção para o dentista, né? Hoje em dia a gente tem uma experiência diferente da década de 90, da década de 2000. Então a experiência mudou em quê? Eram balcões, era um atendimento pouco humanizado pela equipe. O dentista, muitas das vezes, também era, né, não tinha uma ligação humana. Depois ele começou a melhorar a humanização dele, esqueceu da equipe, e muita gente ainda está nessa etapa de esquecer que a equipe também faz parte desse primeiro acolhimento. Então, acolhimento número 1, as experiências que você tem na sua recepção, dá ali um tempo, um momento para ele. Depois, ele vai para o acolhimento dentro da cadeira do dentista, e a cadeira do dentista é a cadeira de acolhimento, ou seja, uma mesinha como essa, e conversar olho no olho, fazer então essa anamnese. Depois vai para a cadeira odontológica, depois volta para a mesa de negociação e ali começa o processo de vendas. Então toda essa jornada no físico também pode ser alterada e mudada de acordo com a sua realidade.
Então, muitas das vezes, por exemplo, eu sou sozinho, eu vou ter que fazer tudo, ou eu vou ter que fazer o meu acolhimento, o dentista pode ir na recepção, como se fosse uma sala de estar de casa, né, e montar aquele acolhimento na recepção e depois entrar direto para a cadeira. Não aconselho direto para a cadeira odontológica, logo que chega na clínica, então tem que ter momentos de acolhimento. Depois da cadeira odontológica, pode ir para um outro profissional que faz o orçamento, ou não, ou pode ser o dentista que fez a avaliação técnica também, fazer a entrega do orçamento. Então a montagem é personalizada com a sua realidade. Eu vejo muita gente fazer montagens padrões, mas não existe consultório padrão, não existe um modelo de jornada no físico que agrade ou agregue a todos vocês. Cada um tem que ter lógica e agradar a quem? Ao paciente. O paciente, o público-alvo, o público ideal, o público que você quer agradar. Então você vai fazer todo esse processo. Essa é a jornada. Se entendeu a jornada, já entendeu bastante do que a gente quer passar para você nesse vídeo. Deixa eu ir para o próximo ponto. Então, o objetivo da fase de conexão é aumentar a conexão, diminuir a objeção e automaticamente você conseguir fazer esse agendamento. E ali tem informações preciosas como a queixa principal desse paciente. Quando chega no seu ambiente, depois de todo o acolhimento, você pode fazer perguntas de personalização, por exemplo, que música que você quer ouvir, se você tiver uma TV de teto, você descobre ali também o que ele quer assistir, qual clipe que ele quer assistir. E para você que não tem a TV no teto, quiser colocar uma caixinha de som, colocar uma musiquinha que ele goste, é só perguntar no primeiro acolhimento e as experiências vão ficando customizadas. Muito importante você entender também que todo o marketing existe um esforço, né, para aquela aquisição, aquela venda. E você tem que entender que tem duas formas de fazer gestão no mesmo ambiente físico de consultório. E eu posso fazer as duas e tudo bem. Seguinte, tickets mais altos, ou seja, o high ticket, eu posso fazer uma jornada mais longa para que eu consiga aumentar minha percepção de valor e conseguir essa conversão, e jornadas de tickets mais curtos. Muitos dentistas falam, nossa, que absurdo, eu vou tratar as pessoas diferentes. Sim, você vai tratar e tá tudo bem. Eu vou dar um exemplo para você. E eu acho que vai abrir essa sua mente. Uma costureira, eu rasgo o fundo da minha calça. Eu vou na costureira, ela vai me atender ali em 10, 15, 20 minutos no máximo. E uma noiva quer fazer um vestido personalizado para o casamento dela. Ela vai atender ali 10 vezes mais o horário que ela me recebeu. Por quê? Porque precisa realmente ter uma maior personalização. É um serviço mais sofisticado, mais caro e precisa de uma jornada de acolhimento diferente da minha jornada que rasguei só o fundo da minha calça. E tá tudo bem, porque isso é gestão de tempo, não quer dizer que a minha calça vai ser mal feita, não quer dizer que eu vou ser mal atendido, só quer dizer que o meu processo é mais rápido do que o processo da noiva. É sobre isso. E quando você tem serviços de baixo ticket e de alto ticket, você também separar as experiências e os dias desses pacientes para que eles não fiquem misturados no seu consultório, não fique um dia lá odontopediatria junto com protocolo. Então são mundos diferentes, separa nessa agenda programada esses mundos diferentes. Se houver algum contratempo dos dois estarem no mesmo ambiente, você puxa o high ticket para uma outra sala, pode ser uma sala de negociação, uma mesa dentro do consultório e faz o acolhimento dentro da sua mesa. Volto a dizer, gente, o maior método que existe na face da Terra é o método do bom senso. Você tem que ter bom senso. Tudo na vida é adaptável. Não existe uma gestão rígida, rigorosa, que não conta com contratempos. Então, contando com todos os contratempos que você possa ter, você só tem que ter a sensibilidade de entender as particularidades de cada um dos processos. Então, esses são processos de percepção de valor X e percepção de valor Y, de acordo com a gestão financeira, a hora clínica, o que eu já aprendi no módulo 2 de gestão financeira. Agora a gente está fazendo valer no marketing indicadores necessários para que a gente tenha essa conversão de forma personalizada no nosso posicionamento de cada um dos processos de serviço do meu consultório. Então, dentro do método, tudo está interligado e tudo tem um desenho programado, ensaiado,
E agora eu estou ensaiando com vocês como vai ser essa terceira etapa, que ele agora está no meu ambiente físico e como eu vou fazer isso. Existe uma história que diz o seguinte: numa briga entre um jacaré e um urso, quem ganha? E aí, o que você acha? Quem ganha, o jacaré ou o urso? E essa resposta, ela tem muito a ver com essa aula. Se for na água, ganha o jacaré. Se for na terra, ganha o urso. Então, ele está chegando no seu ambiente. Então, você tem que fazer com que as experiências do seu ambiente trabalhem a seu favor. E só tem como fazer essas experiências se você usar tudo a seu favor. Tem gente que está usando as experiências como tiro no pé, porque não faz uma gestão personalizada para o tipo de ticket, o tipo de serviço. E não é só ticket de valor, não é só ter um valor alto junto com outro valor alto. Eu posso ter dois valores altos e não ter nada a ver as jornadas desses dois valores altos. Então, é de fato ver o ponto de vista técnico, ver o setup técnico, ver a equipe que eu preciso técnica e não bagunçar todo o meu coreto, o meu cenário de jornada física no meu consultório e assim eu entregar coisas específicas para cada tipo de segmento. Beleza? Isso é muito importante para quem tem uma esteira de serviços alongada, quem trabalha com criança, ortodontia, quem trabalha com estética, com cirurgias, para ter essa sensibilidade. Se for o seu caso, tá bem explicadinho. Qualquer dúvida que você tenha, pode comentar, deixa seu comentário nesse vídeo, sempre tem um lugar para você comentar. Deixa seu comentário que eu mesmo vou te responder. Eu respondo a todas as dúvidas dos meus alunos ou dos meus futuros alunos. Pois para mim, quem tiver participando dessa aula está querendo crescer. E se está querendo crescer, eu quero ser ferramenta para o seu crescimento. Depois que eu aumento a percepção da minha jornada e organizo essa jornada de forma personalizada, eu preciso negociar. O que o paciente ele espera de você numa negociação? Número 1, gostar de você, mas isso já ficou na conexão. Para ele ter saído de casa, depois da pandemia, só sai de casa quem realmente gosta de você. Então ele já passou pelo gostar de você. Agora, nesse momento, olho no olho, ele quer sentir confiança em você. A odontologia ela é um serviço que precisa-se de confiança, né? Ela, por mais que seja invasiva ou minimamente invasiva, existe muito esse medo, né? Esse receio com os profissionais. E a enxurrada que esse mercado odontológico está recebendo de profissionais está aumentando o número de reclamações, diminuindo a qualidade e ele quer, sim, confiar em você. Então, gostar de você, confiar em você e ter o dinheiro para comprar de você. Sobre ter o dinheiro para comprar de você, isso muito tem a ver com a escolha de avatar, a escolha do público-alvo que eu vou atingir. Se eu tenho meu público-alvo e um estudo de precificação em cima do meu público-alvo, automaticamente eu tenho maior conversão quando o assunto é preço, beleza? Quando o meu cliente puxa muito a parte de negociação, ou ele não está tendo uma maior percepção de valor versus essa jornada inteira narrada, ou ele não pertence ao tipo de negócio que eu estou querendo fazer naquele local para aquele paciente. Ou eu vou ter que mudar o público-alvo, ou eu vou ter que mudar o meu preço para adequar o público daquele que está vindo. Eu estou tendo uma resistência. Por quê? Quando eu chego na parte de preço, eu acabo caindo em negociações. Beleza? Daqui a pouco eu falo em negociações, agora só estou falando de público-alvo e o que ele espera para comprar de você. Gostar, confiar e ter o dinheiro. Automaticamente, depois disso, a gente tem a parte de passar orçamentos, tá? Passar orçamentos detalhados, beleza? Colocar isso numa pastinha, não entregar num papel. Então, todas essas aumenta-se a experiência. Preparar para ele, né? Tipo, fazer de novo um acolhimento. Eu sempre faço essa jornada. Acolhimento de recepção, acolhimento na mesa, né? Mesa office. Depois vai para a cadeira, começa-se a parte técnica, avaliação técnica, depois volta para a cadeira, faz mais um acolhimento curto e começa a explicar o plano de tratamento. Quando eu explico o plano de tratamento para ele entender a parte técnica, ok? Depois eu venho para o plano de orçamento. Aí eu passo o orçamento para ele, pode ser de forma detalhada, numa pasta bem bonita, pergunto a ele se ele entendeu tudo e aí, vamos começar?
Eu não entro numa negociação, eu não entro no, ai, eu vou parcelar, abrir em quantas vezes, não. Podemos começar? Se ele falar sim, quero começar hoje, ele não me perguntou nada de forma de pagamento nem nada, e aí eu pergunto, tá, como é que fica bom para você? E aí ele fala, como ficar melhor? Pronto, é à vista, tá tudo certo via Pix, para eu não perder nenhuma taxa. Não, então, eu queria saber como é que é a forma de pagamento. E aí eu posso ter flexibilidade, como eu falei que eu ia entrar em formas de pagamento, só que formas de pagamento tem um momento certo para ser falado, não é a qualquer hora. Não é no momento que você vai fechar, você vai flexibilizar. Ele gostou de mim, confia em mim e tem o dinheiro, eu passei o orçamento, ele entendeu e ele fala, vamos fechar? Ou ele fala, eu falo, pode falar qualquer coisa que eu vou tirar todas as suas dúvidas nesse exato momento. E ele começa a expressar o lado dele, de uma negociação, é diferente de uma venda. Venda é quando ele fala, quero fechar, é quanto? É 10 mil, tá, é 10 mil, tá. Qual é a forma de pagamento? Aí é a negociação. Como fica bom para você? Ah, fica bom para mim cartão de crédito uma vez. Pode ser, se eu tenho essa forma de flexibilização. Fica bom para mim boleto. Não, boleto só, tem que ver. Eu aceito boleto? Não, não aceito boleto. Financeira? Tem financeiros. Dentro do método a gente passa uma lista para vocês de possíveis financeiros. Então, qual a forma que você tem para flexibilizar uma negociação? Mas antes da negociação vem a pergunta se ele quer fechar. E se ele quiser fechar à vista, está tudo bem. Para de colocar suas mazelas de forma de pagamento achando que todo mundo vai agir como você. Então, a forma que ele quer pagar, de repente, não é a forma que você acha que ele quer pagar. Isso, para saber isso é muito simples. Só perguntar como fica bom para você. Se bater de encontro a uma forma que você tem flexibilizado, bem. Se não bater, você vai então dizer que não dá para ser assim, mas dá para ser assim, assim, assim. Aí você dá as opções. Fica bom para você sempre com uma pergunta no final da oferta. Fica bom assim para você? Eu acho que agora dá. Ou dá para ser assim, aí continua-se a negociação. Viu a diferença de vender para negociar? Você passa o preço e aí ele compra. Pronto, à vista. Ou ele começa-se uma negociação de forma de pagamento ou de preço. Automaticamente você vai abrindo as opções até que você volta para a venda. Então a venda começou aqui, houve uma negociação e vendeu no final. Ou você não pode abrir negociação sem antes fazer a oferta. Faz a oferta, depois abre a negociação. Ficou claro? Qualquer dúvida, comenta. Depois disso, você tem que ter uma percepção sobre gestão financeira na hora da venda. O que seria isso? Por exemplo, se você não precificou o seu serviço, não sabe a sua hora clínica, os custos, né, os custos fixos e variáveis dentro daquele orçamento, você vai montar um preço totalmente da sua cabeça. Não foi calculado. Você não montou aquela formação de preço. E se você tiver vontade ou quiser, para não perder a venda, negociar alguma ponta do valor, automaticamente você precisa ter essa precificação em mente. Por quê? Senão você está fazendo de forma empírica. Você pode estar tirando toda a sua margem de lucro e tendo prejuízo naquela negociação por falta de cálculo financeiro. Então, por exemplo, uma mudançazinha que pode mudar tudo. Exemplo, quero parcelar em 12 vezes no cartão de crédito ou pagar em uma vez no cartão de crédito. As taxas são muito diferentes, mas é muito mesmo. E se você não colocar isso na ponta do lápis, você pode estar dando prejuízo com o mesmo preço, mas tendo prejuízo em 12 vezes. Uma coisa que você não teria à vista. Só calcular. Você precisa calcular. Tem gente que repassa as taxas, esses juros, para o cliente. E tem gente que assume. E tem gente que acopla isso na precificação e está tudo bem. Então, ter noção da precificação na hora de formar o seu preço, ter noção nas formas de pagamento para respeitar também o seu fluxo de caixa. Exemplo, eu vou fazer em boleto para você em 24 vezes, está tudo certo, porque eu aprendi ali num cursinho que se eu aceitar boleto eu vou vender 100 mil reais. Show! Aí você vende 100 mil reais durante 2, 3 meses e aí sabe o que acontece? Você não tem fluxo de caixa para pagar suas contas nem entregar, pois você parcelou em 24 vezes, 12 vezes no boleto e não pegou
esses sinais de pagamento de 30%, por exemplo, para pagar suas contas ou pagar o custo variável, que é o custo que você tem para entrega daquela venda. Isso é muito triste de acontecer e está acontecendo muito no mercado. Prestem muita atenção nisso que eu estou te falando. Não sou contra boleto. Eu sou contra boletos malucos para aumentar a venda e que se dane o que acontece no financeiro. Então, o método ele é todo pensado, tá? Desde a gestão financeira até a venda. Eu estou falando de venda e estou falando de formação de preço. O que isso tem a ver? Tudo? Porque você vai chegar na hora de montar o orçamento e precisa ter uma montagem de orçamento com uma visão de precificação, com uma visão de fluxo de caixa do seu negócio. Por quê? Precisa-se de caixa. Eu gosto de trabalhar condicionando. Então você me paga 30%, eu avanço 30%, depois você me paga 20%, eu avanço 20% e por ali vai. Tudo isso em contrato, porque existe uma parte técnica, uma parte financeira e uma parte empresarial. E você tem que acompanhar as três. A técnica diz que eu não posso ficar 6 meses dentro desse trabalho, então não dá para fazer dessa forma. O financeiro diz que eu não posso entregar tudo sem que haja retorno para eu pagar as contas dessa entrega, dessa venda. E a parte empresarial diz que tem que ter um contrato claro, né, específico, uma blindagem jurídica do que as leis entendem sobre esse acordo comercial. Então você precisa ter uma amplitude dessa visão para fazer os seus orçamentos da melhor forma. E qual é a melhor forma? A forma em que os dois ganham e ninguém se prejudica, tá? Quer ganhar muito dinheiro, quer ter bastante margem de lucro, os dois sempre têm que ganhar. Não adianta você querer ganhar mais com o cliente ou você abrir as pernas para não perder a venda ou sair agradando a todos, menos você e sua família. Então, trabalhar toda a gestão na venda nesse momento é necessário. Chegou no final, concluiu, colocou isso no preço, fez os documentos necessários, só ser feliz e vai para a próxima etapa, que é uma etapa de quê? É a etapa de upgrade de venda, tá? Numa próxima aula eu vou tratar disso. Se você gostou desse assunto, eu peço para você o seguinte, deixa seu comentário, segue o nosso canal tem muito mais conteúdo para vocês, nós temos blogs, nós temos artigos para vocês lerem com imagens sobre todo o método Superdoutores. Esse livro ele tem 309 páginas e ele é um livro maravilhoso, tá? Que fala sobre tudo que é preciso, gestão pessoal, gestão financeira, marketing, gestão estratégica, treinamento de equipe, blindagem jurídica. Tudo isso você tem, todos os mentores estão aqui dentro com especificidade. Nós já transformamos a vida de mais de 5.000 dentistas em todo o Brasil. Nós fazemos eventos presenciais, livro, temos nossas mentorias, nossas consultorias e você está aqui querendo crescer. Então segue o nosso canal, procura saber mais do nosso serviço, tem link do site, marca uma reunião com a minha equipe que ela vai ter o maior prazer de te tirar todas as dúvidas como essa que você teve aqui e será um prazer. Estou te esperando, sabe onde? Lá do outro lado. Beijo do Rafa, um forte abraço.